porque Deus tem um chamado e eu não estou atendendo. Então eu tentei abrir o negócio e pensei, vai dar certo, eu vou arrebentar a boca do balão. O negócio não deu certo. Eu vou fazer uma faculdade de medicina. Não rolou. Vou fazer advocacia. Não rolou. Vou fazer psicologia. Tadinho de você. Não rolou. Minha colega psicóloga riu ali, não sei porquê, né? Você riu disso. Aí você tentou outra coisa qualquer, não deu certo. Aí você, já sei por que não está dando certo. É porque Deus tem um chamado para mim, eu não estou atendendo, então Ele está fechando todas as portas para eu tomar jeito e atender o chamado dele. Então John Jowett fala, deixa claro na sua interpretação de chamado que não é isso. As coisas não estão dando certo para você, não é por causa disso, é talvez porque você não esteja fazendo a coisa certa mesmo, não esteja dando o passo a passo que deveria dar, ou não está se aplicando o suficiente, enfim, não fez um LIP, né, antes, um levantamento de interesse profissional, enfim. John Jowett fala, não, chamado é exatamente o contrário. Ou seja, o fato de eu estar buscando outra coisa está fazendo com que Deus feche as portas para mim. Não, não é isso, pelo contrário. Chamado é quando tudo está dando super certo, está tudo fluindo, está dando certo, estou tirando notas excelentes, o meu negócio está bombando, está melhor do que eu esperava, mas o chamado sobrepõe a tudo. Ele grita mais alto, ele cintila, pisca, brilha, salta na sua frente, faz assim, estou aqui. Aí você entende, caramba, está tudo dando super certo, mas Deus está me chamando. E como é que eu vou fazer com isso? Calma, irmão. Quando Deus chama, Ele providencia tudo. Não tenha dúvidas de atender o chamado do Senhor, porque Ele vai providenciar tudo. Então o chamado sobrepõe a tudo. O chamado, a gente não consegue escapar do chamado, ele é anunciado de todas as formas, e ninguém consegue escapar dele. Ainda que esteja dando super certo na vida, secular e corporativa, o chamado grita mais alto. E você atende a ele sem pestanejar, sabendo que Deus vai providenciar. Então, eu não estou dizendo que você não vai sentir medo. Claro que vai. Você vai tremer na base, irmão, vai dar um frio na espinha. Que isso? Que isso, irmão? Estou com um salário astronômico aqui. Eu estou com um carro da empresa à minha disposição. Salário maravilhoso. Eu estou numa vida estabilizada, tranquilaça. E eu vou atender o chamado de Deus, que eu nem sei aonde que é, para que é. Eu estou igual a Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. Eu nem te mostrei ainda, mas vai. E Abraão pega a sua galera toda e vai, leva até alguém a mais, irmão. Não era nem para levar Ló, e levou Ló também. Então o chamado tem essa definição de que ele não é secundário na minha vida, ele não é para me corrigir uma rota. O chamado é chamado, irmão. Você está sentadinho aí e quem sabe hoje eu estou te pegando aí bem na curva, né? Você está tentando fugir do chamado e a seta de Deus faz curva, a flecha de Deus faz curva. Não tem aquele míssil inteligente que vai atrás do alvo? Então, você é alvo de Deus. Se você tem um chamado, Ele vai te perseguir. Esse chamado vai te perseguir até você atendê-lo. Entenda isso, querido. Então esse é o desafio. O primeiro desafio do discípulo é o chamado. E todos aqui são discípulos. Descubra, entenda qual é o seu chamado. Deus tem te chamado para quê? Deus está te chamando para quê? A primeira coisa que entendemos sobre isso é que, a partir do momento que entrego a minha vida para Jesus e estou à disposição dEle, Ele já está contando comigo para alguma coisa.
E a primeira delas é testemunhar dele para o meu próximo, para as pessoas que estão perto de mim. Que ele fez na minha vida e pode fazer na sua também. Ora, o chamado tem alguns desafios importantes. E eu vou falar alguns deles aqui. A primeira é que o banner da propaganda não é muito chamativo, ele é contrário aos anseios humanos. Imagina uma propaganda invertida, né? Eu faço uma propaganda como se eu quisesse que você não comprasse meu produto. Isso aqui é horrível, isso aqui não presta, isso aqui machuca, isso aqui dói. Você fabrica lá um calçado e fala, esse calçado machuca o pé, faz calo, não presta, é duro, é horroroso, esperando que alguém compre. Pois a propaganda para o chamado é justamente assim, irmão. Você vai ser odiado, vão te bater, vão te perseguir. Então a propaganda é uma propaganda ao contrário, uma propaganda invertida. Uma das primeiras coisas que um discípulo deve aprender é interpretar a linguagem do reino, irmão, ao qual está inserido, pois senão nem começará a caminhada, senão, vejamos, o que Jesus Cristo fala para os seus, aqueles que estavam dispostos, querendo segui-lo. Primeiro, vosso mestre não tem nenhum status ou fama que o torne atrativo. O teu mestre, esse que você quer seguir, só tem 2 seguidores no Facebook, só tem 1 seguidor no Instagram, ninguém curte a postagem dele, ninguém faz um joinha para o que ele posta, ele não bomba, ele não lacra na rede social. O banner da propaganda não é bom. Mateus 8:20. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Uma notinha de rodapé, queridos. Um homem chamado Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Atos capítulo 22, verso 3. E esse Gamaliel era neto de Hilel, um dos maiores rabinos da história passada do judaísmo. O status dessa família era conhecida no mundo judaico. Mas foi esse mestre humilde e sofredor que teve a capacidade de lhe abrir os olhos para a verdade do Evangelho. E agora, ele, Paulo, dizia, sejam meus imitadores, porque eu imito Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Imitem a mim, porque eu imito a Cristo. E era muito interessante a gente pensar que o apóstolo Paulo estava tudo dando super certo na vida dele, irmãos. Ele era conhecido e reconhecido, e melhor de tudo, hein? Para um judeu radical como ele era temido. E todas as pessoas baixavam a cabeça para Paulo, porque Paulo era discípulo de Gamaliel, cresceu aos pés de Gamaliel, então ele tinha uma fama de status, né, na sua rede de apoio e de que ele era naquele tempo. Mas Paulo declara assim, eu abri mão de tudo pelo conhecimento de Cristo. Dizia, para conhecer a Cristo, eu me dispus a abrir mão de tudo. Considerei como esterco todas as minhas conquistas pelo conhecimento de Jesus, o meu Senhor. Filipenses capítulo 3, versos de 7 a 9. Ou seja, aquele a quem eu perseguia, tentava banir seus ensinamentos da face da terra, hoje é o meu Senhor, e eu estou disposto até mesmo a entregar minha vida por Ele, como de fato entregou. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Realmente entregou a sua vida por Cristo. Então, assim, a linguagem, né, que é colocada como propaganda não tem nenhum atrativo para nós. Então, eu estou pedindo a você uma coisa, treine
Treine a linguagem do reino. Aprenda a fazer a leitura da linguagem do reino, onde mais pode ser menos e menos pode ser muito. A linguagem do reino é assim: os fariseus, os escribas, os religiosos chegaram lá no gasofilácio e derramavam grandes quantias de dinheiro. Uma viúva chegou e botou 2 moedinhas. Na linguagem do reino, na visão do reino, Jesus disse: sabe quem deu a maior oferta hoje? A viúva pobre que colocou 2 moedas. Não foi aqueles que entregaram grandes somas, foi o que entregou 2 moedas. Porque a linguagem do reino dizia para eles o seguinte: interpretem isso. Eles derramaram grandes quantias naquele gasofilácio do que lhes sobrava. Ela entregou as 2 moedinhas que era todo o seu sustento. Essa é a linguagem do reino. Aprendamos então a fazer essa leitura da linguagem do reino, onde muito pode ser nada e pouco pode ser extremamente maravilhoso e muito. Na linguagem do reino é assim: quanto mais você perde, mais você ganha. Quanto mais você tenta ganhar, mais você perde, porque todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas todo aquele que entregar por amor de mim, salvá-la-á. Essa é a linguagem do reino, querido. Então Paulo entende essa linguagem, e como discípulo de Gamaliel, ele deixou de fazer a leitura segundo Gamaliel e passou a fazer a leitura segundo Cristo. Quando tudo que eu entrego por amor ao reino redunda para mim em graça, em vitória, em coisas maravilhosas. Amém ou não amém? A segunda coisa desafiadora para o discípulo dentro do chamado, é negar-se a si mesmo. Lucas 9, 23, Lucas capítulo 9, 23, a gente está tendo ajuda aí do pessoal da mídia. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo. O discípulo tem o desafio de esvaziar-se, negar-se. Esse termo é muito abrangente, mas eu gostaria de rapidamente abordá-lo do ponto de vista dos estímulos diários a serem enfrentados por aquele que está disposto a continuar sendo discípulo. Você é discípulo e vai continuar sendo discípulo e está aprendendo a ser discípulo. Talvez seja no início da caminhada como discípulo, já esteja na metade ou já tenha caminhado muito tempo como discípulo. Que eu penso assim: caramba, eu sou crente desde que me entendo por gente. Mas como a Monique até falou aqui na ministração do louvor, a gente tem alguns encontros especiais com Deus. Pense nos encontros que Jacó teve com Deus. Jacó teve um encontro com Deus quando estava indo embora de sua casa, fugindo. Ali ele era fugitivo, indo para Padã-Arã, para a terra do seu tio Labão. Ele encontrou-se ali com o Senhor. Literalmente falando, deitado ali no meio do nada, ele teve um sonho e viu uma escada com o pé na terra e o topo tocando o céu, e pela escada tinha uma dinâmica, subia e desciam anjos. Ele disse: este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Eu vi, isso aqui é o Senhor que está nesse lugar. Ele teve outros encontros, ele viu uma legião de anjos, ele viu a Manaim, ele ouviu Deus falar com ele: cara, o teu tio está te roubando, já mudou teu salário 10 vezes, vou te dar uma estratégia, pega varas de álamo, castanheira, aveleira, abra nela riscos e coloca nos bebedouros, e quando as ovelhas vierem beber água, elas vão gerar olhando para as varinhas. Aí você faz uma proposta para Labão: todos os filhotinhos malhados, salpicados, são meus, e os brancos são teus. Aí Labão diz: fechou, irmão. O que Labão faz? Pega todos os cordeiros malhados, salpicados, em que tinha mancha, e bota um caminho deserto adentro para eles não terem contato com as ovelhas.
Mas não adiantou nada, irmão, as varinhas estavam lá, que Deus mostrou. E o texto dizia que quando as ovelhas os casais mais fraquinhos cruzavam, ele não botava as varinhas, só botava as varinhas quando eram os mais fortes. E aí, irmãos,